Vamos lá. Então, a pancreatite, a definição dela é basicamente, né, a liberação sistêmica dessas enzimas pancreáticas que vão levar principalmente à lesão oxidativa em todo o organismo. Então, dependendo do tipo de pancreatite que eu vou falar para vocês, a gente vai ver essa, essa fase de liberação, né, via sistêmica muito mais clara, outras vezes não, né, mas sempre a definição seria essa, inicia por qualquer causa, enfim, alguma coisa que dispare essa liberação, né, dessas enzimas por via sistêmica, né, e vai levar uma resposta inflamatória sistêmica também, lesões oxidativas. Danos a membranas, endotélio e tecido adiposo principalmente, necrose tecidual, causa ascite, trombose, edema, hipóxia. Isso a gente vai ver o quê? Em principalmente pancreatite aguda, né? Tromboembolismo pulmonar também é possível de acontecer, então alguns pacientes vão ao óbito por tromboembolismo pulmonar, certo? Em relação à prevalência, hoje em dia se sabe, hoje em dia, pelo diagnóstico, digamos, está um pouco mais fácil da pancreatite do que, por exemplo, 10 anos atrás. Hoje em dia tem se feito mais diagnóstico de pancreatite, tá? É tanto que existe uma corrente hoje em dia, digamos assim, uma discussão se ela não está sendo super diagnosticada, tá? O que se sabe que ela muitas vezes, aliás, ela sempre foi prevalente, certo? Pelo menos as alterações histopatológicas sempre foram prevalentes no paciente felino, só que hoje em dia não se sabe com toda certeza, uma certeza absoluta, se o paciente que tem realmente alteração histopatológica é um paciente que tem uma pancreatite clínica, certo? Então, esse trabalho aqui, ó, não tem a data, mas eu acredito que foi 2007, 2008, tá? Que é a prevalência, né, e características histopatológicas da pancreatite, certo? Então, teve uma prevalência, ou seja, um diagnóstico histopatológico de 66%, com 50% dos gatos apresentando evidência de pancreatite crônica e 6% aguda. Então, um dos motivos do paciente não ter o diagnóstico de pancreatite é ele ter uma pancreatite crônica, tá? Com sinais praticamente imperceptíveis. Então, assim, a maior parte dos gatos, eles vão ter pancreatite crônica e não aguda. Algumas crônicas, elas vão reativar, que chamam, tá? Então, elas podem, grosseiramente falando, elas podem agudizar, mas a maior parte dos pacientes vão ter pancreatite crônica, que o tratamento, ele é um pouco diferente da pancreatite aguda. 45% desses gatos, desse artigo, saudáveis, tinham evidência de pancreatite, tá? Ou seja, tinha evidência de pancreatite, seja crônica, seja aguda, o histopatológico deles mostraram lesões, mas eles não tinham histórico de doença, aparentemente saudáveis. E aí levantou-se a questão com esse artigo. Ou esses gatos não tiveram diagnóstico por, digamos, uma falha do clínico que estava atendendo, não percebeu realmente dor, sinal de dor, não percebeu que o paciente estava, né, anoréxico, enfim. Ou esses gatos tinham alteração, mas não era pancreatite. Na verdade, eram, né, algumas áreas com uma resposta inflamatória, mas não era pancreatite em si, né? Podia ser normal para ele, né? Isso ninguém sabe. Esse questionamento tem até hoje. Então, os tipos, né? Existe a aguda, é a causada por inflamação neutrofílica. Isso é importante que vocês prestem atenção em relação a esses dois tipos, que ah, com essas possibilidades etiológicas a gente vai conseguir também perceber alterações em sinais clínicos. A aguda geralmente é relacionada à inflamação neutrofílica. Então, são quadros piores, vamos dizer assim, pelo menos clinicamente, que chamam mais atenção. Vai ter muita alteração de parênquima e gordura peripancreática, isso principalmente ultrassom. Por que gordura peripancreática? Porque essa gordurinha que fica ao redor do pâncreas é o primeiro local que vai ter alteração, né? Porque vai sofrer uma digestão enzimática, certo? Então, ela vai ser derretida, digamos assim, por essas enzimas. Então, a gordura ao redor do pâncreas é assim, é um sinal, principalmente ultrassonográfico, muito sugestivo de pancreatite, e às vezes é só isso que aparece, certo? E ela não tem alterações histopatológicas permanentes, ou seja, não tem fibrose. Basicamente seria isso, infiltrado neutrofílico sem cicatriz sem fibrose. Então, essa é a imagem de um gato com pancreatite aguda,
tá? Então, o pâncreas, ele parece que está meio que entumecido, né? Certo? E aí toda a região ao redor é hiperêmica, certo? A crônica, como falei para vocês, é mais comum, é derivado de uma inflamação linfocítica plasmocítica. Então, alguns casos, pelo menos assim, há uma suspeita que o gato já teve uma pancreatite aguda. De qualquer forma, essa inflamação inicial se resolveu e prosseguiu com uma resposta inflamatória exagerada, que seria um infiltrado linfocítico plasmocítico. É mais difícil porque os sinais clínicos são muito mais brandos, tá? É mais comum em pacientes mais velhos e também tem essa discussão. Muitos gatos idosos que você faz ultrassom, aliás, se vocês começarem a pegar ultrassom de gatos, vocês vão ver que tem muito gato com alteração pancreática. E aí você tem que realmente discernir se é uma pancreatite ou não. Muitos idosos veem alterações sugestivas de pancreatite, certo? Com crônica. No histopatológico você vai ver que tem muita fibrose e já atrofia de glândula, né? Fibrose e atrofia de glândula, certo? Essa é uma diferença importante e também vai te chamar atenção para o tratamento. Se você fez uma biópsia pancreática, é um gato que tem fibrose e atrofia, você tem que se preparar que esse paciente ele pode ter uma outra doença pancreática, tá? Ou uma pancreatite, uma insuficiência exócrina ou uma diabetes. Então, prestem bem atenção também nessa interpretação da biópsia, tá? Crônica ativa, ou seja, ela vai mesclar as duas formas. Tem área do pâncreas que parece que agudizou, tem outras que continua crônica, também não é incomum, certo? Então, vai ter fibrose com lesão necrótica, ou seja, fibrose com infiltrado neutrofílico, né? Então, assim, realmente, de alguma forma, tem umas áreas que a gente já percebe que tem uma cronicidade, mas outras áreas que têm também características de ser aguda. Causas documentadas na literatura. 95% são idiopáticas, ou seja, boa parte a gente não vai saber por que que iniciou. Suspeita sempre lesões oxidativas, pode ser qualquer lesão oxidativa, que vai desde intoxicação, por medicamentos, por plantas, por alimento, tá? Infecções, hipercalcemia. Então, tem na literatura que gatos que fazem hipercalcemia são gatos que têm uma certa predisposição a pancreatite, envenenamento, hipóxia ou choque, que pode ser até, por exemplo, procedimentos anestésicos prolongados, né? Uma hipóxia prolongada, uma doença que causou choque, com muito comum junto com lipidose, com diabetes, com a própria triadite, com infecções e linfoma, tá? Infecções, por exemplo, toxoplasma, o vírus da peritonite infecciosa, né, o coronavírus, a calicivírus também, tá? Então, assim, ou seja, tem muitas possibilidades de causas de pancreatite, mas que você vai ter uma dificuldade de fechar o porquê, certo? Então, lembrando aqui para vocês, na verdade, tem mais um esquema aqui para a gente ilustrar. Lembrar sempre aqui, eu vou falar muito para vocês quando eu for abordar essa parte de hepática, mas assim, esse ducto biliar comum, também chamado de colédoco, ele desemboca junto com o ducto pancreático na mesma saída, né, que é a papila duodenal, que existe, que tem um esfíncter, que é o esfíncter de Oddi. Então, essas enzimas, elas têm que ser liberadas dentro do duodeno. Então, o funcionamento normal, né, os lisossomos, eles ficam mais aqui no fundo, aliás, mais no ápice da célula acinar pancreática, né? E alguns eventos traumáticos, por exemplo, uma toxemia, uma isquemia, isso já vai mudar a ativação dessas enzimas, tá? Principalmente pela ação também estímulo da trombina, vai ter degranulação, né? Vai ter um acúmulo maior aqui nessa porção, na saída, né, no ápice celular, e ela começa a degranular mesmo até, né, com estímulos, principalmente de fatores que causam isquemia e também fatores inflamatórios, como a própria trombina, né, fator de necrose tumoral. Então, isso é um estímulo para fazer degranulação. Outra questão também aqui nessa região, quando tem uma inflamação, tá, ou quando tem uma inflamação ou uma obstrução, muitas vezes essa bile às vezes até enzimas intestinais, elas podem fazer refluxo para dentro do ducto pancreático, certo? Aí isso vai gerar um problema, porque vai ser um estímulo também para acontecer essa degranulação e a liberação dessas enzimas. Ou seja, a inflamação do próprio pâncreas, no ducto pancreático, vai causar uma alteração no parênquima, que vai causar também essa degranulação descontrolada, certo? Além de ter também um infiltrado inflamatório. Então, gerou inflamação, vai entrar neutrófilo, que vai aumentar a própria
a escada inflamatória e também vai favorecer a produção, né, a supuração e a necrose também do tecido pancreático, certo? Sinais clínicos principais são esses dois aqui, ó, anorexia e letargia. Na verdade, vocês têm que perceber, vocês têm que ficar muito ligados nesse quadro aqui, ó, letargia, perda de peso, principalmente crônica, e perda de apetite. Então, gatos que chegam no consultório com letargia, só que eu chamo a atenção, uma letargia bem pronunciada, são pacientes que ontem estavam bem, hoje de manhã estão completamente letárgicos, estão sedados, chegam lá no consultório completamente sedado, né? Praticamente sem reação a nada. Então, a letargia acentuada de forma aguda, lembrem sempre de pancreatite. Esse é um sinal clínico específico, mas que sugere bastante a pancreatite. Então, letargia pode ter dor abdominal, principalmente na palpação, perda de apetite, alguns vêm com vômito, tá? Ou seja, 46%, então na metade, mais ou menos, nem todos vão vir vomitando, mas basicamente é dor, anorexia e letargia. Claro, desidratação, alguns perda de peso, hipotermia nos casos mais graves, que são as agudas, né? Icterícia, geralmente quando tem também alteração de vias biliares. Febre não é comum, pouquíssimo comum, mas aí se tem um paciente com febre, você pode estar associando a infecções, as próprias colangites neutrofílicas. Do abdominal está aqui lá embaixo, ó, 19%. Isso aqui é um apanhado, né, de sinais clínicos desse artigo aqui de 2021, certo? Mas a gente sabe que dói muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes, não houve o diagnóstico de dor, certo? Mas podem contar com a dor sempre no caso de pancreatite. Diarreia não é comum, 12%. Chama a atenção de vocês, alguns pacientes vêm com sinal de colite, certo? Ou seja, a inflamação de cólon, diarreia do intestino grosso, que é tenesmo, né? E aumento da frequência de defecar, que ela vai defecando várias vezes durante o dia, aquelas porçõezinhas, às vezes com sangue vivo, que é hematoquesia. Porque o cólon, né, tem uma área do colo que ele é muito próximo ali do pâncreas, e às vezes numa inflamação aguda também vai ter relação, né, com sinais também de diarreia do intestino grosso. É muito importante que vocês lembrem também, tá? Então, diarreia do intestino grosso, o tenesmo pode estar associado com quadro de pancreatite também. E alguns gatos vão ter dispneia, taquicardia e efusão. A efusão que a pancreatite causa, as efusões, as pancreatites agudas, elas podem causar efusão torácica. E é uma efusão, deixa eu ver se eu coloquei aqui a imagem, acho que tem mais na frente. Não. É uma efusão amarelo, amarelo ouro, amarelo palha, que parece aquela efusão de PIF, né? Então, eu já vi muitos colegas também perderam um pouco ali do diagnóstico diferencial, achando que é PIF, um paciente, por exemplo, de 6 anos com efusão amarelada. Às vezes pode ser tanto abdominal como também torácica, aquela efusão amarelada clássica, né, de um exudato proteico, mas esse paciente tinha uma pancreatite aguda. Alguns vão ter também tumores pancreáticos, que pode também causar esse tipo de efusão, tá? Ou colangite também, colangite linfocítica pode causar esse tipo de efusão amarelada. Então, nem toda efusão amarelada é PIF, certo? Muito cuidado, pode ser pancreatite também. Então, a hematologia, a gente vai ver alguns pacientes com leucocitose ou leucopenia, isso é muito relativo, certo? A leucocitose, ela vai estar associada mais a processos agudos, mas não tão graves. Geralmente, a leucopenia está mais associada à gravidade, mas isso sim, isso é mais quase que anedótico. O que a literatura fala é, se você pegar pacientes com leucocitose e você fazer a relação neutrófilo-linfócito, certo? Você vai pegar o número de neutrófilos, dividir pelo número de linfócitos. Se essa relação andar muito elevada, tá? Tem um, tem um ponto de corte lá, não estou lembrado, mas eu posso passar para vocês. Enfim, a relação muito mais neutrofilia com linfopenia tem uma grande chance de ser pancreatite. Então, é uma peça de quebra-cabeça, né? Anemia pode acontecer em alguns pacientes, mas geralmente aquela anemia inflamatória, né? Se ele também tiver associado a uma hemólise, vai ter um hematócrito mais baixo, geralmente vai vir também icterícia. Trombocitopenia ou trombocitose. Isso aqui também não tem uma regra, certo? Aumento de enzima hepática, então é uma coisa que vocês têm que sempre estar dosando, né? Porque aí pode estar associado a doenças hepáticas também, principalmente as obstrutivas. Bilirrubina alta, hipoalbuminemia, hiperglicemia. Também pode acontecer. Hiperglicemia geralmente está relacionada a mau prognóstico, certo? Ou esse gato também pode ter uma diabetes associada, né, aquela questão da diabetes junto com pancreatite, que eu vou falar um pouco para vocês na frente.
Hipocobalaminêmia também são pacientes que podem ter deficiência de cobalamina. Então, todo gato que tem pancreatite, principalmente pancreatites crônicas, vocês têm que dosar também a cobalamina desse paciente. Foi o que a gente falou nas enteropatias, certo? Porque o pâncreas produz o fator intrínseco, que é fundamental para ter a absorção da cobalamina lá no íleo, né? Então, se ele tem pancreatite crônica, pode ser que ele esteja também com deficiência desse fator intrínseco. E esse gato ele vai ter cobalamina também diminuída. E que se fala literatura, se tiver lipidose então conjunta, tem mais chance de ter também a hipocalemia, certo? Então, em relação à hipocalemia, que é um eletrólito fundamental para a gente faça a aferição, certo? Então, o potássio ele é fundamental para a gente determinar se precisa de reposição e também eh, prever hipomotilidade nesse paciente, certo? Se tiver lipidose, então, é mais comum ter essa hipocalemia. Então, o eletrólito precisa ser também aferido. Aqui vai, como falei falei do potássio, né? Cálcio também tem que ser dosado. Isso também é um fator prognóstico. Então, um cálcio menor do que 1 milmol, o prognóstico é ruim. Então, o paciente realmente tem a pancreatite aguda de forma mais grave, e que precisa de uma reposição, certo? Menor do que 1 vai precisar de uma reposição de cálcio. No ultrassom, que seria basicamente uma ferramenta fundamental para a gente fechar o diagnóstico da pancreatite, é preciso ser feito, de preferência, né, com o mesmo ultrassonografista, porque você vai precisar geralmente, pelo menos 2 a 3 seriados para você, algumas vezes nem fechar o diagnóstico, mas você acompanhar o paciente na tua internação, tá? Então, o ideal é que seja feito pelo mesmo ultrassonografista. O que que ele vai ter que perceber? Tamanho, né, as espessuras, então aqui são os valores normais, tá? De 5 a 9 milímetros. Diâmetro do ducto pancreático, então ele vê que tem uma variação grande, meio a 2,5, o máximo é 2,5. Geralmente, pacientes idosos têm um ducto mais dilatado, certo? Mas até 2,5 é normal. Caso de crônica, geralmente, certo? Parênquima hiperecóico ou ecóico misto. Hiperecóico é o quê? Aquele parênquima que ele é mais claro, tá? Ele é mais esbranquiçado, mais acinzentado do que as estruturas, por exemplo, da gordura peripancreática, vou mostrar nas imagens. E também baço, que seria uma referência, fígado, então ela é mais clara, né? Ela é hiperecóica, ela é mais preenchida de branco, tá? Ducto biliar dilatado, o pâncreas pode estar aumentado e as margens são irregulares, tá? Elas são meio que em curvas, né? E pode ter também hiperplasia nodular, pode ter pequenos nódulos, que isso hoje em dia não se sabe, que aparentemente é uma alteração benigna, tá? Muitos pacientes idosos também têm vários nódulos de hiperplasia nodular. Eu não coloquei aguda aqui, né? Mas acho que eu vou falar mais frente, vai ter imagem aqui para mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, lá na frente eu mostro. Ó, ah, vou falar quando tiver a imagem, fica mais fácil vocês perceberem. Por que que eu gosto da imagem do ultrassom em digestória? Porque eu consigo ah, informações importantíssimas. Tem paciente que, por exemplo, na aguda, como eu falei, ele tem só alteração de gordura peripancreática, entendeu? E eu consigo discutir também com o ultrassonografista. E tenham, claro, muito cuidado, sejam sempre críticos com laudos de ultrassom. Então, o ideal é que a gente conheça a imagem para poder ter a certeza, realmente, a garantia, a segurança desse laudo, entendeu? E aí eu vou falar um pouco da lipase, que é a FPLI. A FPLI, ela pode ser que é a lipase imunoespecífica do pâncreas, né, felino. Então, assim, é uma lipase, como o nome já fala, ela é específica do pâncreas. Então, quando você dosa o FPLI, você está dosando a lipase produzida pelo pâncreas, tá? Por que que a amilase, lipase sérias que não adianta vocês aferir, né? Então, existem aqueles perfis bioquímicos, né, que vão te dar, junto com 1.000 aferições, vai ter lipase e amilase, mas vocês desconsiderem, porque a amilase ela é produzida no intestino, a amilase é produzida no estômago, ela é produzida, enfim, no fígado. Então, praticamente todo órgão, ele produz amilase. Aí, se está elevado, você não vai saber se ela é pâncreas, se é por pâncreas ou não, né? Então, normalmente, a gente não vai fazer sério. Então, você vai ter que ter no consultório, na clínica, no hospital, a FPLI. Existe a específica, que aí você vai trabalhar com uma máquina de bioquímica, ela vai te dar, ela vai te dar, ela é quantitativa, ela vai te dar o valor. Existe o SNAP, né,
que hoje em dia só quem produz o Snap é a IDEXX, que ele vai te dar o qualitativo, tá? Todos os dois têm boa sensibilidade, já tem trabalhos comparando os dois, então são bem parecidos em relação à sensibilidade e especificidade. A diferença do spec, que ele vai te dar, como te dá um valor quantitativo, ele é muito interessante para acompanhar o paciente no tratamento, tá? Então, o que a gente trabalha na clínica hoje em dia é a spec, né, quantitativa, mas só em você ter o SNAP é muito importante, tá? Muito cuidado na interpretação dele, porque tem paciente, por exemplo, com pancreatite crônica, metade dos pacientes com a crônica vai dar spec, vai dar o FPLI normal, certo? Alguns pacientes vão vir com ela bem aguda e vai dar normal. Então, o que que acontece com a acessibilidade do FPLI? São pacientes que você não consegue descartar um falso negativo. Geralmente o positivo é positivo, certo? Mas o negativo você tem que investigar se esse gato, com a fase da pancreatite, ele pode estar iniciando a pancreatite, ele pode ter uma pancreatite crônica que vai aumentar muito o FPLI, certo? Então, esse é o spec, ó, que ele vai te dar o valor, tá? Então, o normal é considerado até 3,5, tá? Na verdade, existe aqui existe uma faixa também que se fala que de 3,6 a 5,3 seria a gray zone, né? Aquela zona cinzenta, tá? Mas acima de 3,5 já é bem sugestivo de pancreatite, certo? E aqui é o teste rápido, ó. Então, a gente tem como SNAP mesmo, aquele como FIV-FeLV. Então, essa bolinha azul, né, do lado direito, ou do lado esquerdo nosso aqui, ela é o controle. Então, se for mais claro, é negativo. Se for a mesma coloração ou um pouco mais escura, tá, o do teste do que o controle, aí é positivo, certo? Então, se ela for se chegar à mesma tonalidade do controle, já é positivo. Voltando aqui para o ultrassom, é, sensibilidade de 11 a 84%, que é número de artigo, né? Então perceba a diferença. 11 a 84%, o exame tem sensibilidade de 11, outros 84%. Depende de quê? De quem está operando a máquina, principalmente, certo? E também do tipo de pancreatite e a fase da pancreatite. Então, não é incomum um gato com pancreatite com a imagem normal do pâncreas. Então, prestem atenção, isso não é incomum um gato com pancreatite com imagem normal, ou pelo menos quase normal do pâncreas. Então, assim, às vezes acontece isso. Gatos com fases iniciais da pancreatite, não mudou ainda o ultrassom, na dúvida, você repete no outro dia. Por isso que às vezes a gente precisa de mais de um ultrassom. O que que chama atenção? Inicialmente, o que é mais fácil encontrar, tecido peripancreático. Ou seja, a gordura ao redor do pâncreas, ela vai estar mais ecogênica, ela vai estar mais branca, mais clara, do que o próprio parênquima. Então, isso é muito sugestivo de aguda, tá? Os sinais que geralmente precedem as alterações de ultrassom, então o gato ele já pode vir com anorexia, com letargia, mas o ultrassom não vem com tanta alteração, que você não pode descartar a pancreatite. E muitas vezes é conflitante com o FPLI, ou seja, o FPLI dá positivo, o ultrassom não parece ter pancreatite. Ou ultrassom ali gritante, o FPLI normal, certo? Então, às vezes, um briga com o outro. O que que eu costumo fazer? Você tem que trabalhar com três pilares. Quais são os três pilares? A clínica do paciente, o FPLI e o ultrassom, certo? Se você tiver dois positivos, é pancreatite, ok? Se você tiver dois negativos, então reavalia, repete os exames. Se os três estiverem negativos, então não é pancreatite. Ou seja, se você tiver o FPLI positivo, clínica sugestiva, ultrassom sem sinais, é pancreatite até que se prova o contrário. E aí vai, ultrassom com evidências de pancreatite, FPLI normal, clínica bate com pancreatite, então é pancreatite, entende? Então, assim, muitas vezes é muito bonitinho quando você pega tudo concordando, né? Ultrassom alterado, FPLI aumentado e clínica, mas nem sempre acontece isso, tá? Então, existem algumas evidências, tá? Se tiver hipoecogênico, ou seja, mais escuro do que ao redor, geralmente é o quadro de necrose e edema que está mais relacionado com aguda. Pode ter líquido,
Como falei para vocês, peripancreático também é um sinal clínico sugestivo, de ultrassom sugestivo, aumento de pâncreas, cistos, calcificação, dilatação do ducto pancreático também chama atenção. Sempre lembrar que pode ser normal em alguns pacientes, principalmente idosos, e no caso de crônica, por causa da fibrose, vai ter um aumento de ecogenicidade, né? E pode ter presença de cistos, certo? Os cistos pancreáticos, eles são muito comuns em gatos com pancreatite crônica. Alguns cistos são muito grandes e chegam até a virar abscessos. Então, essa imagem aqui, eu acho muito interessante, ela é clássica, porque ela vai mostrar lado a lado uma aguda e uma crônica. A aguda, ela sugere isso aqui, ó, essa gordura muito mais ecogênica, certo? Com um parênquima hipoecogênico. Então, tem paciente que só chega assim, com essa alteração. A crônica, ela já é um parênquima mais ecogênico, certo? Aí intercala cistos, né? Então, assim, percebo que aqui o pâncreas ele é muito mais ecogênico do que esse aqui, certo? Então, essa é uma crônica. Esse é um gato que geralmente, o FPLI, geralmente ele é normal, tá? Então, para te auxiliar no tratamento, você pode fazer também a citologia. Essa citologia, em alguns pacientes é mais fácil, outros não, que depende muito do tamanho e o acesso que você vai ter a esse pâncreas. É claro que é um paciente que vai ter que estar, pelo menos levemente sedado, né, e também já com controle de dor eficiente iniciado, e você vai fazer uma punção guiada por ultrassom. Nesse trabalho, 67% dos gatos houve diagnóstico, uma diferenciação. O que que eles percebem? Principalmente infiltrado neutrofílico, que aí você fecharia a pancreatite aguda, tá? Então, foi esse artigo que até mostrou uma certa segurança nesse procedimento, tá? Mas hoje em dia o diagnóstico ele é baseado no histopatológico, tá? Para você diferenciar, ter a certeza se é crônica, se é aguda, é histopatológico. E aí gera muita discussão, tá? Por quê? Por exemplo, esse artigo de 2007 ele mostrou que só metade dos gatos com pancreatite eles tinham lesões nas três regiões do pâncreas, que é esse aqui, ó. Cauda, corpo e cabeça do pâncreas, certo? Ou seja, a outra metade, ele tinha lesões localizadas. Então, se eu retirar, porque a maior parte das biópsias pancreáticas, elas são feitas aqui nessa região da cauda do pâncreas, que é mais fácil você chegar lá, certo? Então, se você utilizar, por exemplo, nesses 50, na metade desses gatos, né, que tinham lesões localizadas, muitos deles não tinham alteração na cauda do pâncreas. Então, eu faço a biópsia e ela dá normal, não fecho o diagnóstico. Ou seja, a recomendação seria você remover de vários segmentos. Mas quando eu chego aqui na cabeça e no corpo, é muito mais complicado, porque ela está completamente aderida ali ao duodeno. Então, lado esquerdo é preferível pela facilidade, mas a recomendação é mais de local, né? Faz a técnica da guilhotina, mostrar a vocês, e sempre se preocupar muito, muito com a analgesia pré-trans e pós-cirúrgica desse paciente. E qual o maior problema? Porque qual o questionamento também com a biópsia? Primeiro, precisa de uma laparotomia. Então, gatos com pancreatite aguda não tem indicação de fazer laparotomia, certo? A não ser que seja processo de corpo estranho ou peritonites infecciosas ou obstrução biliar, que precisa de um procedimento cirúrgico. Tudo bem, tem que fazer. Agora, se for pela pancreatite aguda, ninguém vai pegar um paciente instável para fazer uma laparotomia. Ou seja, o diagnóstico de pancreatite aguda, muitas vezes, é até, a gente falou de ultrassom e FPLI sinais clínicos, entendeu? Por isso que é importante vocês terem esses três pilares, né? Porque dificilmente você vai fazer um histopatológico no gato com uma pancreatite aguda, né? Então a limitação é grande. Aí entra a questão da citologia, que também é uma opção que vocês podem começar a fazer, mas nem sempre você vai fechar também com citologia, tá? Então aqui são imagens, né, de procedimentos cirúrgicos, que é o pâncreas. Isso aqui é a cabeça do pâncreas, tá? Que está intimamente aqui ligado, aderido, né? Que é o ducto, aqui é o colédoco, que é o esfíncter de Oddi, né? Não dá para ver a região da papila, e aqui é o duodeno. Então é uma área de mais complicado de fazer biópsia, certo? Aqui é o corpo, e aqui é a cauda, que ela é completamente livre, por isso que a maior parte dos cirurgiões, né, eu também prefiro fazer da cauda do pâncreas, mas sabendo que se você tirar só da cauda do pâncreas, pode ser que o resultado não dê realmente representativo do que está acontecendo com esse paciente, certo?
Por que a cauda do pâncreas é mais fácil? Porque eu faço a técnica da guilhotina, eu coloco um fio absorvível, faço uma sutura em bloco aqui, pode ser um Wolf, pode ser pegando tudo, e vou fazer a incisão justamente nessa pontinha aí do pâncreas. Então, assim, é muito tranquilo fazer, tá muito tranquilo. Cobriu com um aumento, fez controle de dor nesse paciente. A gente costuma muito fazer, tá fechando a muscular, a gente já coloca ali uma dose de bupivacaína diluído com soro na cavidade, que já dá um conforto muito grande, né, ao paciente. E aí, histopatológico, ele vai te dizer realmente o score de inflamação, se ele tem fibrose, né, se ele tem atrofia de glândula. Por que que é interessante saber? Porque se o gato que tem uma crônica, tem uma atrofia de glândula, principalmente, e o infiltrado linfocítico plasmocítico, que é mais comum nas crônicas, né, um gato com infiltrado linfocítico plasmocítico, o tratamento é corticoterapia. Só que se ele tiver atrofia glandular, a chance de desenvolver diabetes é muito maior com o teu próprio tratamento. Então, o paciente você vai ter que ter uma mão mais leve, digamos assim, com corticóide e acompanhar muito mais próximo esse paciente, certo? E são os vários scores. Em relação ao tratamento, aqui eu vou falar aqui inicialmente da aguda, né? É fundamental tirar esse paciente do choque muitas vezes que ele vem. Então, normalizar a perfusão, fazer a fluidoterapia, a gente vai usar principalmente o Ringer, mas com ter muito cuidado, porque o ideal é que vocês façam uma hemogasometria nesse paciente, e às vezes eu entro com solução salina, porque tem alguns gatos vão estar com hiponatremia e hipocloremia, certo? Então, o ideal é que tenha hemogaso, né, os eletrólitos desse paciente para te fazer uma fluido mais direcionada, né? Corrigir hipovolemia e desidratação. Coloquei colóides, a gente tem usado muito pouco colóides, mas se o gato tiver com hipoalbuminemia, pode ser que você precise, né, de um colóide, tá? Algumas vezes a gente prefere fazer transfusão, usar plasma, nesses pacientes que têm uma hipominemia e também tem geralmente eles vão ter também alguma deficiência de coagulação, né? O fator de coagulação também já vai ajudar. Corrigir hipocalemia e hipocalcemia, como eu falei para vocês, então por isso que tem que dosar esses eletrólitos, faz parte. Controlar sinais clínicos, fazer analgesia, isso mesmo o paciente apresentando sinais clínicos de dor ou não, tem que entrar, né? Ah, não tem dor? Tem, considera que tem dor. É, a gente vai entrar, isso vai inibir, vai melhorar a questão, vai diminuir a questão da anorexia, diminuir a motilidade gastrointestinal, que isso é um fato, assim, muito, não tão fácil de tratar, essa hipomotilidade que dá em alguns pacientes. Alguns pacientes têm até uma imagem radiográfica de obstrução intestinal, de tão dilatado que fica por gás essas alças intestinais, que simplesmente não tem mais motilidade produtiva. E aí a gente vai ter que trabalhar isso também. E também muito cuidado no paciente que tá anoréxico em relação à lipidose hepática, né? Porque ela pode vir associada com a pancreatite, tá? Opa. Na analgesia, a gente vai sempre usar um opioide, tá? Vocês têm que preconizar o uso da buprenorfina. A buprenorfina está sendo mais indicada hoje em dia nos tratamentos da pancreatite pela questão da possibilidade de ele ter tríade, de ter alguma afecção também de vias biliares, que, pelo menos assim, na literatura humana, a morfina e a metadona, elas causam muita constricção dos esfíncter, como o esfíncter de Oddi, poderia piorar, né, uma obstrução biliar. E também elas vão agir em doses mais altas, vão diminuir a motilidade gastrointestinal. Então, a tendência é você utilizar doses mais baixas da morfina ou metadona, e utilizar buprenorfina. Então, a buprenorfina a gente está utilizando muito mais nesses pacientes, tá? Você pode fazer infusão de fentanil, remifentanil, mas também tem colega que não que costuma não usar, porque isso pode causar algumas alterações importantes, por exemplo, algumas depressões respiratórias importantes em pacientes, né, que estão na internação. Certo? Ketamina, sempre utilizar ketamina no teu protocolo, pode ser por fusão contínua, pode ser ou por pulsoterapia, né? E a lidocaína também, ela é interessante, te faz infusão contínua IV, 1 mg quilo hora. Então, todo paciente praticamente que entra com quadros maiores de dor vai para a lidocaína. Essa infusão, ela vai dar um conforto maior nesse paciente, tem uma ação anti-inflamatória também, e ela ajuda na motilidade, tá? Então, basicamente, buprenorfina, a ketamina,
lidocaína. Também não coloquei aqui, mas também tem indicação de fazer infusão de dexmedetomidina, certo? Ah, vocês podem também fazer o chamado TAP block. O anestesista pode fazer TAP block, que também é muito interessante, que ele vai controlar, né, a dor somática, né? Foi o que a gente até abordou. A gente teve uma live ontem com a Thalita Silva, então ela falou muito bem disso aí de fazer TAP block, né? De fazer bloqueio regional nesses pacientes com pancreatite. Lembrar sempre do Maropitan, também está no protocolo. Nunca deixar sem Maropitan, que também faz analgesia e faz o controle de vômito e de náusea. Então, mesmo o paciente se vomitar, Maropitan neles. Alguns a gente vai associar também com Dazentrona, se esse vômito ficar difícil de controlar. E também tem descrição do uso da metoclopramida IV em infusão contínua. Eu, particularmente, eu não vejo resposta, tá? Pacientes que a gente ou faz a infusão contínua ou em bolos não tem efeito, tá? A indicação seria melhorar a motilidade gastrointestinal, mas eu não vejo na prática essa melhora. Controlar vômito e náusea, esqueça, tá? O Dazentrona, o Maropitam. Lembrar que seus pacientes precisam comer, né? Iniciar precocemente, porque são pacientes que precisam comer de qualquer forma. E aí vai depender muito de como é que está o gato, mas geralmente já passa naso e vai entrando com hipercalórico, né? Tudo para a gente prevenir a questão da desbiose, né? Da morte celular, né, intestinal, tá certo? E isso você tem que preconizar já de imediato. Chegou, se o paciente está alerta, então já pense em colocar uma sonda naso, certo? A dieta tem que ser rica em proteínas, suplementar com a balamina, fazer injetável, tá? Você pode dosar com a balamina desse gato, mas também por uma forma preventiva você pode aplicar, não teria problema. E sempre lembrar que o ideal é que seja uma dieta rica em proteínas e mais controlada em gordura e em carboidrato. A literatura fala que a gente vai ter que diminuir ainda mais a dieta em gordura se ele for um paciente com colesterol alto, tá? Que também tem recomendação de vocês dosarem. Ômega 3 é indicado principalmente em pacientes que já estão saindo da alta ou crônica. Esse é um artigo interessante do uso da nasogástrica, né, que eles utilizaram também para controlar o vômito. Então, lembrando, pessoal, que a nasogástrica também é essa ferramenta de vocês colocarem e aspirar o conteúdo estomacal, principalmente gatos que estão tendo hipomotilidade, e aí vocês alimentam, na próxima refeição, 30 minutos antes ou 20 minutos antes, você vai fazer uma drenagem, você aspira, né, tira esse conteúdo residual para não ocasionar vômito, certo? E eles também fizeram uma alimentação por infusão contínua. Eles colocaram a sonda nasa e fizeram essa infusão, mais ou menos 2,2 ml quilo hora, tá? E eles viram que tiveram um controle melhor em relação a vômito e salivação. Antibiótico é fracamente recomendado. Hoje em dia só se usa antibiótico se tiver febre e sinais de infecção. Desvio à esquerda, febre, ou se ele está associado, por exemplo, a colangite neutrofílica, certo? Alguma infecção já instalada, se utiliza antibiótico, mas normalmente não se utiliza antibiótico nesses pacientes. Corticoide é controverso, mas a gente utiliza justamente em fases mais agudas, é, quando tem muita associação ali no ultrassom, te mostra associação de inflamação importante no duodeno e também vias biliares. Geralmente a gente usa a dexametadona, uma dosagem de 0,1, 0,15 miligramas por quilo, tá? Sempre é fundamental, antes de vocês entrarem com corticoide, lipidose e diabetes tem que ser descartada. E também processo infeccioso como a colangite neutrofílica, certo? Então, vai piorar a situação do paciente. Como a maioria deles tem doença intestinal inflamatória associada à colangite, então o corticoide seria uma boa opção, certo? Para diminuir essa inflamação também. E a crônica? Então, a crônica, ó, tem algumas diferenças de tratamento. Aqui sim, o corticoide tem que ser utilizado, que é um infiltrado linfocítico plasmocítico, certo? Mas tem que ter muito cuidado, né, porque alguns pacientes vão fazer hiperglicemia no decorrer do tratamento, porque ele já tem atrofia de glândula, ok? Então, a gente começa mais ou menos com 1 miligrama quilo, cada 24, e vou ver como é que fica o paciente. O que que vai me dizer? A clínica. O paciente tem que ficar mais ativo, tem que ganhar mais peso, diminuir vômitos, se porventura ele tenha, certo? E também eu posso ir dosando o FPRI desse paciente, ver como é que começou durante o tratamento, né, no começo do tratamento e durante. Por isso que o quantitativo ele é interessante, certo?
Dosar cobalamina, muitos deles vão precisar também de reposição. Dieta, seguir aquela premissa, né, do paciente que precisa comer mais proteína, proteína de mais qualidade, tá? É, então, o protocolo geralmente a gente começa 1 mg, você pode começar com 2, depende muito. Também vai depender aqui das comorbidades. Por exemplo, se o gato ele tem doença intestinal inflamatória, possivelmente você vai ter que começar uma dose maior, né? Não é incomum eles terem também, tá? Pode ser utilizado ciclosporina, então tem um trabalho que foi utilizado ciclosporina com boa resposta. Geralmente a gente vai fazer em pacientes que têm, por exemplo, diabetes, né? Que não pode usar corticoide, então já entra com a ciclosporina. Tem indicação de você primeiro testar para toxoplasmose, tá? Para evitar que tenha uma ativação da toxoplasmose nesse paciente. E a dose é mais ou menos 5 a 7 miligramas CID. Tem muito cuidado, acompanhar a função renal desse paciente, certo? E também, quando você vai utilizar em gatos com FeLV, ter muito cuidado, que a gente tem até autor que não recomenda, porque você vai aumentar, né? Ou pelo menos suspeita que vai ter um aumento do surgimento de linfoma, tá? Então, esse trabalho aqui com a ciclosporina, justamente ele utilizou, foram 19 gatos, e aí ele fez o FPLI antes e depois do tratamento, certo? Aqui foi antes do tratamento e aqui depois. Então, o FPLI baixou. E ele fez o quê? Ele parou o tratamento para ver o que acontecia. E o FPLI subiu desses pacientes. Então, aqui, ó, depois da parada, subiu o FPLI. Ou seja, então ele mostrou nesses 12, 19 gatos que a ciclosporina teve um efeito positivo, né? Porque baixou a, a taxa de FPLI também, tá? Então, tem indicação de se usar também alguns dias maropitã, principalmente em pacientes que têm vomitado, certo? A mirtazapina também é interessante, ajuda no controle de vômito, também estimula o apetite, e sempre avaliar as possibilidades de ele ter doença intestinal inflamatória e colangite junto, isso é fundamental, né? Como falei para vocês, risco de diabetes, insuficiência pancreática exócrina existe nesses gatos, então são pacientes que precisam estar dosando sempre a frutosamina dele durante o tratamento, glicemia, frutosamina, e algum deles pode também se ter que dosar a tripsina lipase específica, né? A tripsina imunoespecífica felina, tá? Porque são pacientes que com o tempo eles podem desenvolver também a exócrina, tá? Que aí você vai perceber o gato perdendo peso e algum deles também com diarreia. Gabapentina tem indicações, certo? Não está tão fechada ali na literatura, mas o controle de dor também pode ser feito com ela. E lembrar que pode haver pancreatite junto com diabetes, né? Então, em um trabalho aqui, ó, 30 a 83% dos gatos com diabetes tinham sinais de pancreatite, certo? Então, pode vir acompanhada. Por quê? Porque a diabetes e a pancreatite são praticamente duas faces, né, de uma mesma moeda. Então, a mesma fibrose, inflamação que vem da pancreatite pode gerar destruição de células pancreáticas e gerar uma diabetes. E a própria hiperglicemia também é um fator de produção de diabetes. Então, são pacientes que a gente precisa estar dosando. Todo diabético precisa ser dosar o FPLI e todo pancreopata você tem que dosar a frutosamina. Então, é fundamental monitorar o paciente que tem pancreatite para diabetes e o gato com diabetes para pancreatite. Então, isso vocês não podem esquecer, tá? Que é bem comum, não é tão comum, digamos assim, a gente imagina que fosse mais comum, até pela patofisiologia, mas tem grande chance. Então, suspeita de um gato com diabetes, que de uma hora para outra ele fica apático, do anorexo, né? Letárgico, então um paciente que pode estar com pancreatite associada, né? Também lembrar da lipidose, todo gato com pancreatite vocês têm que é, descartar a lipidose, o prognóstico ele piora e também você não vai poder usar corticoide. Então, o ideal é que você faça uma citologia hepática nesses gatos que têm suspeita de lipidose junto com pancreatite. Faça uma citologia hepática e você vai fechar o diagnóstico de lipidose, certo? Aqui que vai ter que entrar basicamente com sonda esofágica, né? E ter mais cuidado. Então, o paciente vai te dar mais trabalho nessa resolução, tá? Então, a icterícia, contraindicado corticoides, tá? Outra possibilidade é a pancreatite com obstrução biliar extrahepática. Aqui, geralmente, é cirúrgico, tá? Aqui você pode usar o corticoide com mais tranquilidade, até é necessário para ver se desinflama essa área aqui, ó, para ter o fluxo, voltar ao fluxo.
alguns deles vão ter que ir para cirurgia, né, para fazer um desvio digestivo. Eu vou falar para vocês mais na frente, certo? Então é isso.